Quando a gente ouve pela primeira vez que o universo é infinito, é quase impossível imaginar o que isso realmente significa, né? Mesmo regiões localizadas a dezenas ou centenas de bilhões de anos-luz de distância ainda representam apenas uma fração desse imenso universo. Mas será que o universo é mesmo infinito? Ou será que no fim das contas ele tem algum tipo de limite? E se tiver, o que será que existe além desse limite? Olá, pessoal! A ciência moderna não só nos oferece algumas respostas, como também levanta novas e intrigantes perguntas. Talvez a realidade seja muito mais fascinante e cheia de mistérios do que costumamos imaginar no dia a dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você está no Pipa e eu sou o Deluca. Como sempre, vamos seguir passo a passo nessa jornada a partir de agora. Então, hora de começar. O universo observável e o modelo cosmológico padrão. Segundo o modelo ACDM, que é o modelo cosmológico padrão atual, o raio do universo observável é de aproximadamente 46 bilhões e meio de anos-luz, e sua idade é estimada em 13,8 bilhões de anos. O modelo ACDM, considerado hoje a base da cosmologia moderna, leva em conta dois elementos fundamentais: a energia escura, lambda, que acelera a expansão do universo, e a matéria escura fria, CDM, do inglês Cold Dark Matter, que determina a formação das grandes estruturas cósmicas. Atualmente, esse modelo é sustentado por três observações principais: a radiação cósmica difunda em micro-ondas, o efeito de lente gravitacional e os espectros das galáxias. E mais, de acordo com esse modelo, o universo pode até ser finito, mas mesmo assim, ele não teria um limite ou uma borda definida. A partir daqui, vamos tentar desvendar esse paradoxo complexo e fascinante. Primeiro, vamos olhar para um ponto curioso. Se o universo observável tem um tamanho de 2 vezes 46,5 bilhões de anos-luz, ou seja, 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, como é possível que sua idade seja de apenas 13,8 bilhões de anos? Afinal, o universo teria surgido com o Big Bang, certo? Nesse caso, a fronteira atual do espaço observável teria se expandido desde o ponto do Big Bang por 13,8 bilhões de anos até chegar a uma distância de 46,5 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer que ela se moveu a uma velocidade maior que a da luz? A resposta é: não necessariamente. Nesse intervalo de tempo, o próprio espaço estava se expandindo. Agora imagine dois super-humanos duelando, atirando um no outro. Suponha que um deles seja um valente guerreiro e o outro um covarde. O covarde atira uma distância de 5 passos e sai correndo, logo em seguida. Quando a bala atinge o guerreiro, o covarde já está a 20 passos de distância. Agora troque o guerreiro por você, a bala por um fóton e o covarde pelo limite do universo. Aliás, dá para fazer uma estimativa rápida da velocidade média da expansão do universo. Dividindo os 46,5 bilhões de anos-luz pelos 13,8 bilhões de anos, temos cerca de 3,37 anos-luz por ano. Ou seja, uma velocidade 3,37 vezes maior que a da luz. Mas não precisa se espantar não, nem correr para dizer que o Einstein errou. Na verdade, a velocidade da luz é o limite máximo apenas para objetos que se deslocam dentro do espaço. Já a expansão do próprio espaço não tem esse tipo de limitação. Em teoria, ela pode ocorrer a qualquer velocidade. Vale reforçar que esses 46,5 bilhões de anos-luz representam um raio do universo observável, e, por enquanto, esse é um valor considerado bastante confiável. Mas então, qual seria o raio do universo inteiro? Inflação, o instante que mudou tudo. A partir desse ponto, vamos nos aprofundar em uma parte do conhecimento científico onde ainda há muitas incertezas e hipóteses. O modelo ACDM padrão explica a evolução do universo desde 10 elevado a menos 32 segundos após o Big Bang até os dias de hoje. Usando novamente a metáfora do duelo, ele descreve o que o covarde fez logo depois que a bala saiu do cano da arma. Mas o que aconteceu entre o momento em que a pólvora foi acesa e o instante em que a bala deixou a arma? E a resposta é: não havia absolutamente nada. O coração do covarde sequer teria tempo de bater uma única vez. Mas nesse breve intervalo, no mundo quântico,
algo extraordinário aconteceu. O período entre 0 e 10 elevado a menos 32 segundos é explicado pela teoria da inflação cósmica. Segundo essa teoria, a taxa de expansão do universo nesse momento foi simplesmente absurda. Durante esse intervalo, o universo se expandiu pelo menos 10 elevado a 26 vezes. Em outras palavras, no instante do Big Bang, o universo era menor do que um próton, algo em torno de 10 elevado a menos 26 metros, e apenas 10 elevado a menos 32 segundos depois, já tinha atingido cerca de 1 metro de diâmetro. A velocidade estimada dessa expansão seria de 10 elevado a 32 metros por segundo, o que equivale a nada menos que 3,33 vezes 10 elevado a 23 vezes a velocidade da luz. E isso é só um valor mínimo. Dependendo dos dados utilizados, é possível que o universo tenha se expandido de 10 elevado a 30 até incríveis 10 elevado a 60 vezes nesse mesmo instante. Ou seja, em vez de 1 metro, ele teria atingido entre 10 elevado a 4 e 10 elevado a 34 metros de diâmetro. E 10 elevado a 34 metros equivalem a aproximadamente 1,06 vezes 10 elevado a 18 anos-luz, algo em torno de 1 quintilhão de anos-luz. Isso é 10 milhões de vezes maior que o tamanho do universo observável. Você se lembra daquela imagem da nossa galáxia, a Via Láctea, com uma pequena marca indicando a posição do Sol? Aquela ilustração em que o Sol aparece como um pontinho minúsculo, quase imperceptível? Agora imagine que esse pontinho representa todo o nosso universo observável. De repente dá até uma sensação de angústia, não é? A gente até sabe racionalmente que somos insignificantes dentro do universo, mas vendo por esse ângulo, a sensação é de que somos absolutamente nada. O universo preso no pântano das teorias. E se ele for pequeno? Mas talvez isso tudo nem seja algo tão triste assim. Lembra que a gente comentou que o tamanho total do universo ainda está no campo das suposições vagas e incertas? Pois é, estamos falando de um verdadeiro pântano teórico. De acordo com a teoria das cordas, o tamanho do universo depende de dimensões extradobradas e compactadas. E os cientistas chamam esse mar de possibilidades de verdadeiros pântanos de composições cósmicas. E entre essas possibilidades, existe uma em que o universo inteiro não seria tão grande assim. Pode ser, por exemplo, que o universo como um todo seja apenas um pouco maior do que a parte que conseguimos observar. Depois de falarmos sobre inflação, crescimento exponencial e trilhões de anos-luz, essa ideia parece até contraditória, né? Mesmo assim, alguns modelos da teoria de cordas e da cosmologia quântica consideram seriamente essa hipótese. E o raciocínio por trás disso é o seguinte: aquilo que conseguimos observar é só a região de onde a luz conseguiu nos alcançar em 13,8 bilhões de anos, levando em conta a expansão do espaço. Além do horizonte do universo observável, o que se estende é literalmente um território desconhecido e mergulhado na escuridão. A gente não sabe se o espaço continua além dali, se ele se curva como uma esfera ou se possui uma topologia fechada como a de um touro. O que está além do nosso horizonte cósmico não pode ser observado. Isso é impossível em termos fundamentais. Como a taxa de expansão do universo a partir dos 46,5 bilhões de anos-luz ultrapassa a velocidade da luz, nenhum fóton vindo dessas regiões pode jamais nos alcançar. Em resumo, a distância que a luz percorre em 1 segundo é menor do que a taxa de expansão do espaço naquele ponto. Tudo o que podemos fazer é construir hipóteses com base em inferências. E uma dessas hipóteses é: talvez esse além simplesmente não exista. De acordo com alguns modelos, especialmente aqueles que não tratam a inflação como um pilar da cosmologia, o universo seria finito, e seu tamanho não ultrapassaria a região observável em milhões de vezes, mas sim no máximo algumas centenas de vezes. Sob uma perspectiva matemática, isso implicaria um universo com uma estrutura fechada, sem bordas, parecido com a superfície de uma esfera. Como um navio navegando sobre um globo terrestre. Ele nunca encontra uma borda, mas ainda assim percorre uma superfície limitada. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Porque se o universo for apenas um pouco maior do que a parte que conseguimos observar, então talvez a gente já esteja enxergando quase tudo o que existe. Algumas características do universo, como a uniformidade da radiação cósmica de fundo
e a chamada planitude geométrica podem ser simplesmente reflexos de um universo que não tem nada de especial além do que conseguimos ver. Afinal, se houvesse alguma força gravitacional externa agindo, isso já teria distorcido a estrutura do universo observável. E até hoje, não há qualquer indício disso. Então, será que o nosso universo é mesmo compacto e finito? E por que será que insistimos tanto na ideia de que ele pode ser imenso, talvez até infinito? A explicação está nos dados mais recentes. Eles mostram que o universo tem um grau altíssimo de planitude geométrica. Em termos práticos, se o universo for quase plano, isso significa que, pela geometria euclidiana, ele ou é infinito, ou seu raio de curvatura é muito maior do que a escala do universo observável. Mesmo assim, esses dados não descartam completamente a possibilidade de que exista sim uma curvatura, e que o universo inteiro seja apenas ligeiramente maior que a porção que conseguimos observar. Nem todo infinito é igual. Agora vamos entrar no último paradoxo que esse vídeo vai explorar: a infinitude do universo. Suponha que o universo seja milhares de trilhões de vezes maior do que a parte que conseguimos observar. Mas isso significaria que existe algum tipo de borda ou limite lá no fim, né? Provavelmente a resposta é não. Quando a gente ouve falar do Big Bang, muitas pessoas imaginam que houve um ponto de partida, um lugar onde tudo começou. Mas não é bem assim. O Big Bang não foi uma explosão em um ponto específico do espaço. Foi a explosão do próprio espaço. Ou seja, o universo não está se expandindo para fora, como se houvesse um lado de fora esperando para ser preenchido. O que acontece é que o espaço está sendo esticado. As distâncias entre as galáxias estão aumentando, mas não existe um lado de fora. O Big Bang não teve um ponto de origem no espaço. Para ser mais preciso, o nosso universo inteiro é o ponto de origem que se expandiu. E cada um de nós, nesse exato momento, está dentro daquele ponto explosivo que há bilhões de anos estava a trilhões de graus de temperatura. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.